quem chegou depois. Os ciclos econômicos, então, aqui, ó, ciclos econômicos do Brasil. Como eu disse, né, eles fizeram os ciclos atividades econômicas que foram desenvolvidas no país em diversos momentos. A gente vai ver alguns deles, né, voltando então, que a gente já tinha falado, o ciclo do pau-brasil, tá? Eu tenho mais ou menos aqui, gente, as datas, mas é mais ou menos, não é exatamente, porque... Então, aqui, o ciclo do pau-brasil, cultivado no período de 1500 a 1530, tá? Então, lá no início, quando chegaram os portugueses, começaram, então, com a extração do pau-brasil e da comercialização. Tem um barulhinho aqui, eu acho que tá... Só um pouquinho, gente, eu acho que é o telefone. Tá. Depois, então, do ciclo do pau-brasil, veio o ciclo da cana-de-açúcar, que foi de 1530, mais ou menos, a 1650, tá? Aqui, no pau-brasil, a mão de obra era indígena, tá, gente? Eram os índios que faziam essa extração, e em troca, como era a época do escambo, né, que é aquela troca, eles não faziam trabalho por pagamento, eles trabalhavam e eles trocavam. Eles ganhavam alguns produtos, né, os índios, em troca do trabalho deles. Então, espelhos, algumas coisas de facas, coisas que eles não conheciam, né, então eles trocavam pelo trabalho deles. Então, a mão de obra aqui nessa época era indígena. Depois, no ciclo da cana-de-açúcar, é que aí já mudou um pouco, né? Eram os índios, depois já entrou a questão dos escravos, porque aí depois muitos índios começaram a morrer por algumas enfermidades, e aí eles viram que... E aí, então, começou a mão de obra escrava aqui, africana, né? Para a extração da cana-de-açúcar. Tá? Aí depois vieram os engenhos, onde eles faziam o açúcar, né? Extraíam a cana e nos engenhos, então, eles faziam todo o processo para a produção do açúcar. Depois, então, o ciclo do ouro, que foi mais ou menos de 1650 a 1800, tá? O ciclo do ouro, ou da mineração, como... Tá, no século XVII, no final do século XVII, eles encontraram várias jazidas desse mineral, tá, mais ou menos na região de Minas Gerais, e ele atingiu seu auge no século XVIII. Depois aí o ciclo do café, que foi mais ou menos de 1808 a 1930, tá? Aproximadamente, tá, gente? Não é assim, foi exatamente nessa data, porque não acabava assim de uma hora para outra, né? Ia diminuindo e aí ia entrando, ia iniciando um outro ciclo. Então, aproximadamente, tá? Mais ou menos. Lá quando a gente falou aqui, ó, na região, no oeste da região paulista, tá? Lembram quando a gente estava vendo em geografia, lá da região sudeste, que eu falei na questão da cafeicultura, o cultivo do café, tá? Que iniciou bem aí nessa região mesmo, tá? E o período do auge, onde ele ficou mais forte, foi no século XIX, tá? Mais ou menos mais ou menos nesses anos aqui que eu falei, de 1808 a 1930. Tá? E aqui aquele resumozinho que eu mostrei ali, com alguns outros que eu não falei também. Extração do pau-brasil, depois o auge da produção da cana-de-açúcar, depois começou, então, aqui no século XVII, o declínio do açúcar, aí aqui o ciclo do ouro, depois teve o ciclo da borracha, depois aí o declínio do ciclo do café, que aqui também tinha, né? Estava no ciclo do café aqui também, e depois o declínio do ciclo do café e o cultivo da soja. Tá? Nós vamos, então, agora lá para a nossa folhinha, e a gente vai completando ali junto, tá? A nossa atividade. Todo mundo conseguiu ver?
e depois eu tenho uma proposta de trabalho sobre esses ciclos aí, e aqui a gente vai ver alguma coisinha da nossa apostila. Tá todo mundo conseguindo visualizar tranquilo, pessoal? Sim. Tá, então eu vou seguir, qualquer coisa vocês falam, tá? Então, alguém quer ler ali no início? Se alguém quiser ler. Não, pessoal. Ali enxergam, né? Que depois eu vou botar o... Eu quero. Então, oi, quem chamou? Manuela. Vou ler, prof. Manuela, não estou conseguindo te ouvir, tá um barulho. Depois eu quero ler. Tá, eu vou pedir para o Paulo, então, desligar o microfone, porque aí eu não consigo ouvir a Manu. Paulo, ou Manu, pode falar. Eu só queria saber que folha é. Essa folhinha aqui, Manu, ó. Atividades econômicas no Brasil Colônia. Folha de número 14. Sempre lembrando que é bom a gente separar antes, tá, pessoal? Não deixa para separar na hora, que aí complica, tá? Atrapalha um pouco, porque são muitas folhinhas. Sempre olha lá no grupinho, Manu, tá? Antes de começar, um tempinho antes, olha lá no cronograma que a prof mandou na sexta, que aí vai estar o número da folha ali. Fica mais fácil para ti, tá? Achou? Encontrou? Tá. Tá. Tu quer o quê, Manu? Ler? Isso não? Pode ler. Tá. Então, Paulo, pode ler a primeira parte ali, então, para gente. Aqui o número 1. O período atividades econômicas no Brasil colonial. O período chamado como pré-colonial no Brasil durou cerca de 30 anos. Durante esse tempo, Portugal não explorava totalmente a colônia. Seu interesse era maior, era o comércio de Especiarias com a Índia. Qual era a principal fonte de economia gerada no Brasil nessa época? Então, gente, lá no iniciozinho que a prof mostrou ali, qual era a principal fonte de economia gerada no Brasil? Lá no início, quando eu disse, com a chegada dos portugueses, no início da colonização lá. Qual era a principal fonte econômica gerada no Brasil nessa época? Era o comércio com nativos indígenas, a extração do pau-brasil, a extração do ouro ou o tráfico de escravos? Qual era a principal fonte de economia? Quem responde, que a gente viu agora há pouco? Galerinha? Ô, professora. Oi, pessoal. Oi? Professora. Fala, Paulo. Eu tô te escutando, tá? Só porque eu fiquei meio que gaguejando. Eu não te entendi. Só o quê? Sabe por que eu fiquei meio que gaguejando? Eu fiquei com um nervoso. Não faz mal. Não precisa ficar nervoso, tá? Mas não tem problema. Deu para entender. Isso. Gente, qual é a resposta? Alguém sabe? Qual foi o primeiro produto lá econômico que eu mostrei, gente? Que foi o primeiro que começou a ser extraído? Extração do pau-brasil. Pau-brasil. Letra B, extração do pau-brasil. Isso aí. Ó. Então, vamos marcar ali, ó. Só fazer um xizinho nela ou tem que pintar alguma coisa? Tu que sabe, Fernanda. Aí tu que sabe. Desde que tu identifique. Se quiser só fazer o X, pode, tá? Não diz ali como marcar, a gente só tem que marcar. Se quiser sublinhar, sublinha, isso não tem problema, tá bom? Então, número 1, letra B. Alguém quer ler o 2? Eu. Lívia, pode ler, então. Uma das funções
dos primeiros colonizadores após esse período era a distribuição de sesmarias. Assinale a alternativa que explica o que era essa atividade. Lembram das sesmarias lá das capitanias hereditárias que a gente trabalhou? Então, vamos ver, o que é? Assinale a alternativa que explica o que era essa atividade. Pode ler, Lívia. Pode ler as alternativas. Não vai ler? Não? Lívia? Faz assim, sim ou não? Não? Tá. Então, a doação de terras pela coroa portuguesa para pessoas de merecimento, para que pudessem se apropriar de terras, estimular a produção e trazer retorno financeiro para os cofres reais. Ou a doação de terras para que os colonizadores pudessem se apropriar de espaços na colônia e criar seu próprio sustento. A permissão de embarques nas caravelas para o envio de novas expedições ao Brasil, criando maiores oportunidades de exploração, ou a exploração do pau-brasil em terras determinadas pela coroa portuguesa, desde que com o consentimento da família real. O que lembra a vocês? Qual a alternativa? Lembra que a gente falou lá das sesmarias, das capitanias hereditárias, que os donatários recebiam um lote de terra para eles cultivarem, né, formarem ali o seu lugar para morar, famílias, ali eles tinham alguns direitos, mas tinham também alguns deveres, né? Essas capitanias, esse espaço, essas terras eram passadas de pai para filho, por isso que receberam o nome de capitanias hereditárias, né? Alguém lembra, então, qual foi essa distribuição que eram as sesmarias, esses lotes, esses espaços, né, que eles tinham? O que era isso? Alguém lembra? Não lembram, gente? Não. Opa, não é aí. Aqui, ó, era a doação de terras. Lembram que a coroa portuguesa, tá? Dava essas terras para os donatários, então, né? Desenvolver, cultivar. Lá, é que essa parte aí é lá daquela parte que a gente trabalhou das capitanias. Tá? Então, é a letra A. Porque como a gente falou ali lá do início, tá? Só um pouquinho, gente. Como a gente falou só lá do início, relembramos essa partezinha aqui. Ó, era doação de terras pela coroa portuguesa para pessoas de merecimento, para que pudessem se apropriar dessas terras, estimular a produção e, importante, ó, trazer retorno financeiro para os cofres reais, ou seja, para a coroa portuguesa, né? Eles trabalhavam, eles tinham direitos, mas eles tinham deveres, e tinham, e os lucros, uma boa parte, aquilo que era... Gente, mantenha o microfone desligado, quem não vai falar, tá? Deu uma interferência aqui, a prof... boa parte daquilo que era produzido, retirado dali, na questão financeira, né, era passada para Portugal, para a coroa portuguesa, tá? Quem pediu para ler o número 3? Eu, Pode ler. Maiara, Rodoaldo. Pode ler. O pau-brasil é considerado... Só um pouquinho, Maiara. Alguém falou junto, gente. A prof não conseguiu ouvir. Quem é que ia falar? Agora é só a Maiara que liga o microfone, tá? Paulo, tu mantém o teu desligado agora um pouquinho, querido. Depois, aí tu fala, tá? Pode ser? Tá. Vai, Maiara. O pau-brasil é considerado responsável pelo primeiro ciclo econômico do Brasil. O segundo cedeu logo em seguida. Qual foi o produto de destaque? Alternativa A, ouro. Alternativa B, pedras preciosas. Alternativa C,
cana-de-açúcar e alternativa D, nenhuma das anteriores. Qual é a alternativa? É a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar. Lembram que foi depois do pau-brasil, do ciclo do pau-brasil, veio o ciclo, então, da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar. Tá? Deu, pessoal? Vou relembrar ali de novo, porque agora eu vou ter um pedido, uma proposta de trabalho para vocês, ó. Ciclo econômico, então, tá? Aí, ó, primeiro ciclo do pau-brasil, de 1500 a 1530, ó, que durou 30 anos, como falou lá, né? Depois, ciclo da cana-de-açúcar, só um momentinho, pessoal. Já dou a palavra, tá? Ciclo do ouro, o ciclo do café. Esses a gente vai trabalhar agora da seguinte forma. Eu vou pedir para vocês, então, eu vou mostrar aqui. Vocês lembram? Todo mundo conseguiu completar? Levanta a mãozinha quem quer falar, gente, que eu já dou a palavra. Porque olha no chat lá, ó. O pai da Yasmin tá falando. Só um Isso que eu pouquinho. ia falar. Tá, só um minutinho. Só um pouquinho, gente, eu vou abrir aqui. Só um minuto. É que o meu tá muito lento, ele tá... Não consegui visualizar ainda, só um pouquinho. Ó, abri outra coisa que não é isso aqui. Porque a Yasmin tá tentando entrar, porém ela não tá sendo aceita. Pois é, mas é que não aparece o pedido. Diz para ele mandar de novo, Ana Júlia. A prof não... Diz para ele mandar de novo, por favor. Porque eu não tá aparecendo aqui para mim. Vou tentar responder aqui para ele, mas não está aparecendo. Saiu da chamada. Tá. Tem como mandar mensagem, tu que ele... É que eu não tenho... Se não aparece aqui para mim o pedido de aceitação, eu não sei, eu não tenho como aceitar. É que eu ouvi um barulhinho, mas para mim não está vindo, ó, o pedido. Mas só se ela caiu, porque eu me lembro que eu aceitei ela. Certo? Caiu. Tem um barulhinho, gente. Acho que alguém está com o microfone ativado. Diz que ela tinha entrado pelo celular do pai dela. É a Ana Júlia. Tá, agora parou. O que é, Fernanda? O que tu falou? Eu? Foi a Ana. Foi a Ana? Fui eu, Sora, que falei que tinha sido o pai dela que tinha entrado. Ah, tá. Tu tá falando com ele em algum lugar aí? Não. Pois é, porque se eu não... Tu disse que ele saiu? Que não tá aqui, que não consigo falar pelo chat? Professora, é que ele mandou mensagem aqui no chat. Sim, não. Da Yasmin, ela não está tentando Sim, entrar sim, na meu tela. amor. Sim, meu amor, a prof tá no chat aqui, eu já vi, obrigada, tá? É que a Ana disse que ele não tá mais. Não tô vendo ele nos lugares onde estão os participantes. Tá, eu vou ver aqui, tá? Eu não estou recebendo a solicitação dela. Ó, para mim não tá entrando aqui. Vou mandar. Fazer a solicitação de novo, porque eu não está entrando aqui para mim a solicitação dela. Se não aparece o pedido aqui, eu não sei como fazer, tá, gente? Certo, galera? Eu vou parar aqui a apresentação, então.
E vou propor o nosso trabalho agora para a gente fazer até o finalzinho da aula, tá? Que é o seguinte. Oi. É a página 15, né? É a mesma... Não, Fernanda, a gente já fez essa página, tá? Agora, a 15 é a que está em branco? Tem que fazer alguma coisa nela? Oi? Sim, tem que fazer alguma coisa nela? É o que nós vamos fazer agora, que a prof vai explicar, tá? Quem não tem a página em branco, gente, tinha uma página que eu mandei a 15 sem nada, tá? Mas quem não tem, não faz mal, pega uma folha branca ou pega uma folha do caderno. Vocês lembram, quando nós iniciamos, quem foi meu aluno lá no 4º ano, lembra, não sei se todos já fizeram alguma vez um trabalho com mapa mental ou mapa conceitual, como vocês quiserem chamar. Lembram dos nossos mapas mentais que a gente fez? Quem não lembra, eu vou explicar agora, tá? Mayara Ribeiro está com um barulhinho no... Eu sei, Tá. galera, eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Ele tá dando barulhinho de uma música aqui. Ah, tá. É porque está saindo barulho para cá, isso, tem que desligar o microfone. Então, gente, assim, ó, nós vamos começar a fazer nessa folha um mapa mental. O que que é isso? É um resumo, uma forma mais prática da gente registrar uma síntese, digamos, um resumo do assunto que a gente trabalhou. Ele facilita para o nosso estudo, para a nossa organização, organizar as ideias, tá? Do que foi falado. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, um modelo, um exemplo. Primeira coisa, gente, não... Olha só, tá todo mundo me ouvindo? Eu não vou deixar ele aqui, tá? Eu não vou deixar ele aqui. Prof, eu não copiei. Não é para copiar, tá? Cada um vai fazer o seu. Eu vou dar um exemplo, eu vou mostrar um modelo. E eu vou deixar que vocês criem esse mapa. Depois, claro que como alguns é a primeira vez que estão fazendo, eu vou orientar depois, tá? Mas primeiro, eu quero ver como é que vocês conseguem colocar isso. Aí depois... Oi. Ana Júlia, Ana Júlia, liga o webcam um pouquinho, meu amor. Ana Júlia, consegue me ouvir? Sim ou não? Então fala agora, então, que a prof não conseguiu te ouvir aquela hora, porque tu entrou e fica um barulho. Porque eu estava falando, aí fica um barulho, eu não consegui te entender. Pode falar novamente? Ana Júlia, me ouve? Acho que ela travou. Tá, eu não consegui entender o que ela falou, depois eu pergunto de novo. Então, gente, ó, prof, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz, tudo bem, eu vou mostrar aqui, vou explicar mais ou menos, e a gente vai tentar fazer, tá? Ele não precisa ser desse mesmo modelo do meu, ele pode ser com outro modelo, vocês viram que lá na telinha, quando eu compartilhei, eu mostrei mais ou menos um resumo ali, né, que é um mapa, pode ser considerado um mapa mental, um mapa conceitual, tá? Tinha plaquinhas, só os nomes, né, os séculos, mais ou menos, de cada ciclo, lembram? Aquele último que eu mostrei? Pois é. Então, a gente vai tentar construir um nessa folha, tá? Não precisa muita coisa. Ai, prof, mas eu não lembro de muita coisa. Não precisa. O que a gente vai colocar? O que vai precisar aparecer? Os ciclos, esses ciclos que a gente falou, hoje, os ciclos econômicos, eu vou mostrar depois, tá, pessoal? E mais ou menos a data ou o século, quem lembrar. E eu posso fazer desenhos também ali para ajudar, tá? Na memorização. O nome daqueles ciclos, como eu disse, e alguma informação que eu lembre, tá? Por exemplo, se eu lembrar lá que a prof falou que lá no ciclo do pau-brasil, a mão de obra era indígena, eram os índios que faziam essa extração. Então, eu vou colocar lá, mão de obra indígena, tá? Alguma coisa que eu lembro, eu vou colocar ali, tá?
que tem referência com esse assunto. Então, eu vou mostrar ali para vocês e a gente vai iniciar fazendo. Mas, provavelmente não vai dar para terminar agora, tá? Depois aí eu coloco ali, se precisar de novo a tela, para que vocês lembrem de novo, tá? Primeira coisa que normalmente a gente coloca no meio, no centro, vou chegar um pouquinho para cá, no meio ou em cima, também não precisa ser, tem que ser assim, prof, não, eu posso fazer com quadrado? Pode. Cada um tem vários modelos de mapas mentais ou mapa conceitual, como vocês queiram chamar, tá? Então, aqui eu fiz o início, não é só isso, eu não completei, eu posso completar com mais algumas informações, eu posso completar com desenhos também, tá? E só para lembrar que ao longo dos nossos trabalhos, a gente vai ir fazendo mais mapas mentais, tá? Então, não se apavorem, quem nunca fez, prof, eu não sei, é o primeiro, não faz mal. A gente começa e vai aprimorando, vai melhorando a cada um que a gente fizer, tá? Eu vou orientando, nós vamos fazendo juntos. Esse primeiro momento, a gente vai tentar entender. Então, olha só, eu só iniciei aqui, ó, tá? Na folha, não é para copiar nada ainda. Não, porque a prof não quer que vocês copiem, eu quero que vocês entendam primeiro, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, ciclo econômico do Brasil, no Brasil Colônia, tá? Até essa setinha aqui ficou indicando ali como se fosse só ali, não, ela é lá para cima. Deixa eu só botar aqui, ó, ela é daqui, tá? É assim, ó, todas elas vêm daqui, as setas. Só indicando. Eu posso fazer assim, eu posso fazer com um quadradinho, tá? Não precisa copiar, gente, não é para copiar, não, tá? Para olhar aqui primeiro, ó. Então, eu coloquei aqui no centro o título, ciclo econômico, e aí eu coloquei, eu falei do pau-brasil de 1500 a 1530, botei uma informação, eu posso aqui fazer o desenho, colocar o século, colocar, como eu disse, a mão de obra que era utilizada para extração da madeira, dessa madeira, né? Depois o ciclo da cana-de-açúcar, ó, de 1530 mais ou menos a 1650. Aí o ciclo do café, o ciclo do ouro ou mineração, 1650 a 1800. Depois o ciclo do café, de 1808 a mais ou menos a 1930. Aí eu posso colocar mais informações aqui, tá? Eu posso, prof, eu tenho que fazer assim nuvenzinha? Não. Eu posso botar um quadradinho? Posso. Eu posso fazer outros quadrados aqui? Posso. Eu posso fazer de diferentes maneiras. Querem ver? Eu vou mostrar outras aqui para vocês. Eu posso fazer, colocar ciclos econômicos. Não vai ficar tão bonito, tá, gente? Porque eu tô... Senhora, eu não tô conseguindo ver. Tá só um pouquinho, meu amor. Já vou... É só modelo, tá? Aí eu posso fazer assim, ó. Eu preciso fazer igual? Não, ó. Coloca aqui. Tem uma coisa que eu não entendi. Pessoal, só um pouquinho, assim, ó. Nós vamos fazer um de cada vez. Senão a prof não vai conseguir responder, tá? É que tem vários barulhos, eu já vou dar a palavra. Anota aí a pergunta que eu já vou... Só deixa eu concluir aqui, tá? Ó, aí eu posso fazer pau-brasil, escrever aqui alguma coisa, tá? De 1500 a 1530. Depois eu posso botar aqui para baixo a setinha e escrever ciclo da cana-de-açúcar. Não precisa ser daquele formato, tá? É isso que eu quero dizer, ó. Cana-de-açúcar. Aí eu vou botar a data. Posso fazer desenho? Pode, tá? Nós vamos... aí bota mais alguns registros. Eu quero desenhar aqui a árvore, desenha. Eu quero desenhar a cana-de-açúcar aqui do lado, desenha, tá? Nós vamos iniciar a construção de um mapa mental. Agora, quem quiser fazer pergunta, vai levantar a mão, tá? Gente, tem que ser um de cada vez, porque a gente não consegue entender. A prof não consegue... se todo mundo falar, eu desligo, eu ativo meu microfone, vou falando, aí tem o outro falando junto,
mistura o som e eu não entendo, eu não consegui entender. Então, levanta a mão, quem quer perguntar. Aí eu vou, e tem que esperar um pouquinho o colega que perguntou antes, concluir a pergunta, a resposta, aí a prof vai respondendo. Quem quer falar? Estou vendo a Manuela, eu acho que era o Léo que tinha feito a pergunta antes, é isso? Senhora, pode repetir para mim, por favor? Ó, Paulo, levantar a mãozinha, era o Léo agora, tá? Eu não entendi, eu já vou repetir, eu vou explicar de novo, tá? Só deixa eu atender o que o Léo quer perguntar. Léo, é tua vez? Quero agora. Oi? Não quero falar agora porque Por quê? Tu desligou antes de concluir o que tu estava falando. eu já esqueci. É, então quando tu lembrar, tu levanta a mão, tá? Tenta lembrar, e aí tu levanta a mão e eu te chamo de novo, tá bom? Anota, quando é assim a gente anota para não esquecer. Tá? Manuela, pode perguntar. Rapidinho que a gente já está quase terminando. Manuela? Tem que fazer aqui. Tem que copiar as palavras que estavam ali. Sim, tu vai ter que botar o título, que é o ciclo, ó. Ciclo econômico, tá? No Brasil, colônia, ciclo econômico. Deixa eu interromper aqui, gente. Se eu cair, eu volto, tá? Só porque o pessoal pode já ir saindo.